Bom, são 8h04. Eu já vou começar a falar um pouquinho sobre o título, né, dessa aula, dessa live. Talvez algumas pessoas não tenham entendido aí essa relação, né, assim, né, cabeça de alho, o que cabeça de alho tem a ver com isso? E durante a nossa aula, a gente vai chegar nesse ponto, né, onde a gente vai falar sobre o porquê, né, dessa relação entre trauma, né, que é quando a gente fala de trauma entre conflito biológico, ou biotrauma, como a gente costuma chamar dentro do curso, né, a terapia recebida e a cabeça de alho. Então, vocês vão ver que existe, inclusive, uma relação já conhecida, né, com outro legume, né, que vocês já conhecem, a relação entre terapia, por exemplo, e a cebola, mas eu acho que entre a cabeça de alho, essa relação cabeça de alho, acho que ninguém tinha, pelo menos a maioria das pessoas ainda não tinha ouvido falar. Então, vamos lá. Então, primeiro, queria falar um pouquinho sobre trauma e traumatização. Quem é aluno aí já está um pouco mais familiarizado com isso, porque eu costumo falar sobre isso. Inclusive, também costumo falar sobre isso no perfil do Instagram. Bom, o que é um trauma? Primeiro, né? Um trauma é algo que te pega de surpresa, que é agudo e dramático na tua vida, você não estava esperando que aquilo acontecesse, e de repente alguma coisa saiu do seu controle, né? Então, às vezes uma notícia que chega de forma inesperada, às vezes uma briga no trânsito, uma discussão no trânsito, alguma coisa que saiu do comum e que de fato é negativo, né? Foi alguma coisa negativa que te pegou de surpresa e que te trouxe uma determinada carga de estresse. Só que a gente passa por isso muitas vezes todos os dias, né? Não é incomum que a gente saia de casa de manhã para trabalhar e a gente se estresse no trânsito, a gente chega no trabalho, se estresse com alguém, a gente recebe uma notícia. Mas será que cada coisinha dessa que vai acontecendo, tudo isso vai se tornar um sintoma, né, na nossa vida, já que os sintomas que, como eu costumo falar, existem muitos sintomas que são causados por traumas emocionais. Então, será que cada uma dessas coisas vai gerar um sintoma? E não é bem assim. Existem alguns critérios, né, para que qualquer situação na tua vida que te pegue de surpresa, que seja negativo na sua vida, que tenha uma carga de estresse, seja levado a desenvolver um sintoma no teu corpo. E a lei da medicina germânica, que fala muito bem sobre isso, é chamada de primeira lei biológica, ou lei de ferro do câncer, né, que não tem exatamente só a ver com câncer, mas recebeu esse nome porque inicialmente, quando foi descoberta, estava se estudando o câncer naquela época, né, e a relação com a medicina germânica. A primeira lei, ela fala que para que você, quando tem um trauma, quando tem uma questão na tua vida que tem uma carga de estresse negativa, gere um sintoma, você precisa ter alguns critérios, né? Então, primeiro é o que eu já falei, você precisa ser pego de surpresa por essa situação. Você não estava esperando. É alguma coisa que te pega de contrapé, né? Como o Dr. Hammer costuma falar. Segundo, é agudo e dramático, ou seja, tem uma carga negativa e te faz ficar preocupado com aquilo, né? Te traz uma preocupação imediata. Terceiro, é vivido de forma subjetiva e em isolamento. Como é que seria isso? De forma subjetiva quer dizer que cada pessoa que viveu um trauma, aliás, cada pessoa que inclusive pode ter vivido o mesmo trauma, não vão desenvolver exatamente os mesmos sintomas, porque cada uma delas vai ter uma percepção diferente diante disso. Então, sei lá, você está numa sala de aula cheia de colegas ali, e de repente chega uma notícia, né, de que alguém foi assaltado ou de que tem um bandido ali entrando na escola ou na sala onde você está. Cada uma das pessoas que está dentro dessa sala vai receber essa notícia de uma forma diferente, por isso que é subjetivo. Alguns vão ter uma percepção de separação, outros vão ter uma percepção de medo de morte, outros vão ter uma percepção, sei lá, de porra, que sacanagem, né, que sujeira e tal. Então, cada um vai perceber de uma forma, e vai ter gente que não vai nem ligar, né, que vai receber aquilo ali e pode até, inclusive, dar uma de super-herói aí e não desenvolver exatamente nada. Uma outra questão é o vivido em isolamento. Então,
pego de surpresa, vivido de forma aguda e dramática. Aí tem essa questão da parte subjetiva e tem o vivido em isolamento. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vive alguma situação difícil, algum trauma, a primeira coisa que a gente quer é encontrar alguém. É a gente poder encontrar alguém para poder chegar para aquela pessoa e dizer assim, cara, você não tem noção do que eu acabei de viver ali. E quando você de fato encontra, a energia desse trauma que você viveu já reduz assim, tipo 50%, né? Porque você teve a chance de compartilhar aquilo ali. Então você diminuiu essa parte do processo que é o vivido em isolamento. Quando você não acha, geralmente você fica ali com aquilo e muitas vezes essa vivência de trauma, ela pode trazer outras questões, por exemplo, como eu não consigo compartilhar isso, né? Depois de ter vivido isso, é algo que me traz constrangimento, é algo que eu tenho medo de compartilhar, é algo que eu não quero compartilhar, eu tenho vergonha de compartilhar. Então tem muita gente que vive trauma, que fica com a energia desse trauma mais alta porque simplesmente não consegue compartilhar. Então, trauma é isso. Trauma é você viver uma coisa que é ruim, mas que não te gera uma sequência do processo. A traumatização é exatamente o contrário. É quando você vive algo ruim e esse algo ruim ele tem uma sequência. É como se ele te acompanhasse a partir desse momento e o que faz ele te acompanhar a partir desse momento, muitas vezes, é algumas dependências, algumas correlações que são feitas ali no trauma, é você estar imerso nessa vivência todos os dias, é esse trauma ter sido associado a algum elemento sensorial, que a gente vai falar também sobre isso. Então, traumatização é aquilo que vai gerar um sintoma, trauma, nem tanto. Traumatização é aquilo que pode, inclusive, gerar um sintoma que vai se tornar crônico, o trauma, nem tanto, né? Então é mais ou menos isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, coloquem aí no chat. Eu estou acompanhando aqui, tá, gente? O chat. Para a gente poder discutir isso mais. E quem tiver aqui, né, no Meet, também pode colocar aqui no chat. Fala, Diel. Peraí que eu tô me batendo aqui, gente, com os slides aqui, mas já consigo. Vamos lá. Se existe algum sintoma que não se resolve no seu corpo, tem algo, aliás, no corpo do seu cliente, tem algo no seu cliente aguardando, vamos dizer assim. Né? Imagina essa história que eu contei do trauma e da traumatização. Eu vivi uma traumatização, vivi uma situação que me pegou de surpresa, teve uma carga dramática negativa, foi vivido em isolamento, eu tive a minha percepção diante daquilo, e após essa vivência, por exemplo, eu vivi um conflito de separação, né? Ou o meu cliente viveu um conflito de separação, ele viveu uma briga, uma discussão muito grande com a esposa dele ou a esposa com o marido, e a partir daquele momento houve uma percepção, um desejo, um impulso de separação, ou um medo de separação. Porque conflito de separação pode ser tanto o desejo quanto o medo, né, de separação. Então, após essa situação, é como se eu ficasse meio que imerso nesse problema, porque eu estou ali, né, casado com essa pessoa, houve essa discussão, houve esse impulso de separação, e muitas vezes esse cliente seu, a partir desse momento, ele não toca mais nesse assunto, ou ele não dá o próximo passo, né, em direção ao que ele de fato quer fazer, ou ficar casado, ou separar. Quando eu falo ficar casado ou separar, por quê? Às vezes fica aquela situação meio chata, né? Aquelas sensações de que, poxa, separa, não tá legal, e a pessoa não toma de fato uma decisão, ela não parte para a ação. Então, tem algo aguardando. E vai ser, gente, geralmente isso que vai fazer o teu cliente manter esse sintoma. Vai ser geralmente essa espera, essa pausa que o teu cliente está ali, né, fazendo, que vai levar o seu cliente a ter sintomas, por exemplo, crônicos. E quando eu falo sintoma crônico, é qualquer sintoma, tá? É sintoma musculoesquelético, sintoma gastrointestinal, sintoma de qualquer sintoma que possa se relacionar, lógico, a um trauma emocional.
Se existe alguma emoção desafiadora que se repete, tem algo no seu cliente aguardando. Então, imagine que ele tem uma ansiedade que não vai embora nunca, né? Dentro da medicina germânica, é lógico que a ansiedade, nesse caso, é só um exemplo. Dentro da medicina germânica, a gente relaciona a ansiedade a um conflito de medo, né? A um duplo conflito de medo frontal com sentimento de impotência. Então, é uma pessoa que está ali vivendo esse medo frontal com sentimento de impotência, e eu sei muito bem o que é isso, porque na época da faculdade, eu tinha muito medo de apresentar, né, trabalhos e tal, e, por exemplo, na época de apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, foi muito difícil para mim, e era uma coisa que eu não falava com ninguém, né, ninguém sabia disso. Você fica ali muitas vezes fingindo normalidade, né, fingindo que vai dar tudo certo, mas dentro de você existe um turbilhão de confusão de informações, de necessidades, medos e desejos que não são atendidos, né? Que ficam ali, como está nessa frase aqui, simplesmente aguardando. Aguardando ou o problema de fato se resolver, só que até lá, muitas vezes, o sintoma ele já está presente, ou de repente você ir lá e resolver de outra forma, conversar com alguém, descarregar esse trauma, ou fazer uma terapia, né? Que é o objetivo do processo aqui, ou fazer algum tipo de terapia que aborde esse tema na sua vida, né? Então, voltando ao exemplo do conflito de separação, né? Imagine que tem uma ansiedade, né? Toda vez que essa pessoa chega em casa e que esse tema é levantado, além do processo do desejo e do medo de separação, existe também uma ansiedade, um medo de que isso aconteça, como é que vai ser a minha vida depois disso. Então, isso acaba fazendo com que esse sintoma continue presente, né? E a gente vai falar, inclusive, não só sobre esse aspecto racional, sobre esse aspecto linear, conceitual, a gente vai falar sobre sensações, percepções, e que vão estar presentes em todos esses processos aqui que eu estou falando. Então, né? Mas o que que a cabeça de alho tem a ver com isso? O próximo slide, inclusive, é esse aqui, ó. Essa relação aqui você já conhece, né? Então a gente sabe, por exemplo, que existem muitas terapias que relacionam, né, o processo terapêutico, as descobertas, as imersões, os insights, a capacidade de o terapeuta ou do cliente ir retirando as camadas de trauma, vamos dizer assim, né? As camadas de dificuldade, as camadas de traumatizações que estão presentes ali, né? Tem, inclusive, terapias que falam em couraças e tal. Então, mas isso aqui? O que, que a cabeça de alho tem a ver com isso? Inicialmente, eu digo para vocês que a relação com a cabeça de alho ela é bem particular da terapia RSB e de algumas outras terapias também. Eu não vou tomar isso para mim, não, tá? Mas é bem particular porque quando a gente fala de trauma dentro da terapia RSB, dentro dessas outras terapias, a gente não está falando de. A gente não tem a ideia de que é preciso tirar camadas para você alcançar determinada cura ou determinada melhora de um processo. Né? O que acontece, na verdade, é que a gente não lida com camadas de trauma, a gente lida com partes associadas a traumas. Então, ainda dentro dessa relação, imagine que essa cabeça de alho aqui é todo o nosso ecossistema, né? O nosso inconsciente, vamos dizer assim. O consciente também está aí, mas é todo esse consciente e inconsciente que está presente, inclusive no trauma também. Então, para ilustrar isso, pense da seguinte forma: quando você encontra alguém, seja qualquer pessoa que você conhece na sua vida, e você vai lembrar disso, você vai ter essa percepção, eu imagino, qualquer pessoa que se você se relacione, que você encontre, existe uma ativação de partes inconscientes que estão associadas a essa pessoa e existe uma percepção, né, uma sensação no teu corpo que vai se formar
exatamente por você estar lidando com essa pessoa. Porque se chegar uma outra pessoa nesse momento, e você começar a se relacionar com ela, né? Você se relaciona. Quando você se relaciona, você ativa partes inconscientes, você tem sensações corporais, que a gente vai chamar de percepção biológica, por causa disso. Nesse momento, você se identifica com essas partes inconscientes, com esses conceitos inconscientes. Por exemplo, se chega uma pessoa que eu não gosto, eu vou ter sensações difíceis, pesadas, ruins sobre essa pessoa. E eu vou me identificar com isso e vou começar a me comportar com essa pessoa baseado nisso que eu estou sentindo. Então imagine que essa parte central aqui do alho é o eu, que a gente vai chamar aqui de eu presente, ou como em muitas outras terapias existem denominações diferentes, como consciência plena, né, eu maior, ou a própria presença, né? Então, o eu presente, para a gente ter uma ideia da diferença entre o eu, né, que existe esse eu mesmo, existe essa essência em você, pense, pense a seguinte questão: quando você está, às vezes, parado na tua casa, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa que você está sozinho, né, e você está pensando, e existe ali na tua cabeça um diálogo entre, sei lá, duas partes, né, que é assim que a gente fala, uma parte fala isso, aí a outra responde, e você está ali, basicamente, assistindo esse processo. Ou seja, existe uma parte de você, que na verdade não é uma parte, existe o eu, que observa esses diálogos, se relaciona com essas partes. Então existe um eu observador, que é exatamente o eu presente. Então, nesse momento que você está ali parado e pensando e percebendo essa discussão, provavelmente existe um problema na tua vida, existe uma preocupação na tua vida, e as partes inconscientes, que é o que a gente está falando aqui, que estão associadas a esse problema, a esse trauma, ou a pessoa, né, desse trauma, elas estão ativas. É como se existisse uma sala de espera, onde todas as partes inconscientes, ou seja, cada cabeça, cada dente de alho desse aqui, ó, imagine que é uma parte inconsciente. Então tem uma sala de espera onde todas elas ficam, e quando alguém surge, quando um problema surge, aquelas específicas vão para uma sala de reunião, que a gente chama na terapia RSB, de salão de contato. Vão para esse lugar para poder influenciar o seu pensamento, para poder influenciar a sua forma de agir, para poder influenciar a forma como você vai se relacionar com aquilo, né? Então, no exemplo que eu dei, alguém que eu não gosto, provavelmente eu vou sentir alguma, né, alguma raiva, alguma coisa aqui, eu vou começar a me relacionar com essa pessoa com essa sensação, com essa percepção. Então, imagine então que cada relação na tua vida tem essa sequência aqui. E isso acontece várias vezes por dia. Então, o eu, mais uma parte inconsciente, como eu estava falando aqui, ó, é igual a uma decisão baseada numa emoção. É igual a uma decisão emocional, uma percepção emocional, uma forma de agir, uma forma de ser. Isso acontece, inclusive, durante várias vezes no seu dia, tá? Eu vou adiantar e a gente vai falando sobre isso. Se tiverem dúvida, por favor, coloquem aí. Então, com cada pessoa que você se relaciona, você reage de uma forma. Então, tem aquela tiazinha da tua vida lá, né, que critica todo mundo e tal, que fala mal de todo mundo. E toda vez que você chega nesse lugar, você chega lá na casa, né, da família, algumas coisas que você faria se você tivesse num ambiente mais livre, né, você não vai fazer do lado dela, porque ela está observando todo mundo. Então, existe uma sensação, um senso de como agir nesse ambiente com essa pessoa. E aí tem aquele tiozão que é bacana, que é legalzão, né, que, né, se relaciona bem com todo mundo. Você se abre mais, porque existe uma sensação de que você pode fazer isso. Existe um senso de segurança sobre isso. E existe um senso de insegurança sobre a sua tia lá, que fala mal de todo mundo. Então, com o seu patrão a mesma coisa, com a sua esposa a mesma coisa. Então, cada pessoa com que você se relaciona
você vai reagir de uma forma diferente. Eu imagino que vocês já estão se identificando aí. Então, é como se houvesse uma relação entre essa pessoa e uma parte inconsciente específica. Cada pessoa é como se tivesse ali uma dependência, um acorrentamento ali, em que você vai sempre se relacionar daquele jeito com aquela pessoa, porque dentro de você existe um senso, existe uma opinião, que muitas vezes nem é racional, sobre aquela pessoa. Então, quando o estado e a ação dependem do estado e ação de outra pessoa, você já está reagindo baseado nessa percepção de que há uma parte inconsciente que está lhe dizendo o que fazer. Não sei se ficou claro aí. Então, tem uma parte inconsciente que está ativa, saiu lá daquele salão, né, de descanso, veio para o salão de contato para dizer a você, ó, com essa pessoa aqui você tem que tomar o maior cuidado. Se você já viveu um conflito de separação com essa pessoa, voltando no exemplo da separação, a tua pele já começa a se manifestar. Você já começa a ter uma certa ulceração na pele ali. É o teu inconsciente dizendo, olha, cuidado aí. Né? A gente vai ter que criar um aspecto de proteção aqui, para que você, mesmo se relacionando com ela, a gente consiga se proteger. Ok? Um outro aspecto interessante é que não há só a relação com essa pessoa que está envolvida nesse processo, né? Então, eu vivi um trauma com meu primo aqui, que me deu um calote financeiro, e eu vivi aquele trauma com uma percepção de, porra, que sujeira, que sacanagem, que traição. E nesse dia eu estava, deixa eu ver aqui, era de manhã, né, o horário, estava meio chuvoso, eu estava sentado, havia uma música tocando, estava na casa de minha avó, que tem um cheiro específico, né, lá. Cada elemento desse, ele pode se tornar um elemento associado a essa criatura. Então, muitas vezes, a criatura nem está, mas eu senti o cheiro lá na casa da minha avó. Meu inconsciente diz, opa, teu primo vai aparecer e vai te dar um calote. E aí teu corpo começa a te proteger por conta disso. A gente chama isso, dentro da medicina germânica, de memória sensorial, e é algo extremamente significativo para qualquer tratamento, né? É um dos nossos focos, quando a gente avalia um cliente, é identificar, além do problema que você tem com essa pessoa, o que mais desperta o seu sintoma. Existe um alimento que você come, e depois que você come esse alimento, você tem o sintoma, né? Que a gente vai chamar de alergia, muita gente vai dizer que isso é uma alergia, e na medicina convencional seria mesmo uma alergia ou uma hipersensibilidade e tal. Existe uma mudança de clima que quando acontece você fica mal e tal. Teve uma coisa muito comum em relação à mudança de clima, muita gente fica com rinite quando chove. Aí, então, quando chove, né, o meu corpo, a imunidade baixa, e aí eu tenho aquele sintoma de rinite, começa a ficar entupido e tal. Qual é a relação que existe entre essa mudança de clima e o sintoma que está acontecendo com você nesse momento? Não é à toa, não é só porque mudou o clima, não é só porque houve uma inversão de temperatura ali. Essa inversão de temperatura, ela conversa com o seu inconsciente, né? Cadê aqui o clima? Ela diz, olha, quando choveu lá no passado, você viveu um trauma, você viveu um conflito de mau cheiro, vamos dizer assim, né? Que é o conflito da rinite. Você viveu uma situação que cheirou mal. E aí, então, toda vez que chove, teu inconsciente te avisa, olha, vai cheirar mal. Alguma coisa vai acontecer e você vai passar por algum tipo de problema aí. Ou só pelo fato de uma crença existir em você de que quando chove já é uma coisa meio suspeito, né? Porque quando você era criança e quando o tempo virava, tua mãe dizia, opa, sai da chuva. Se você ficar na chuva, você vai ficar doente. E você ouviu tanto isso que o tempo vira, o teu inconsciente já sabe, olha, vai ter problema. Eu posso ficar doente.
e isso se torna, lógico, a fonte de um sintoma de baixa intensidade, por exemplo, de uma rinite de baixa intensidade toda vez que o tempo vira, porque existe ali uma crença sobre isso. Então, se você não está tendo o resultado, por exemplo, que você deseja no seu consultório, pode ter algo em você aguardando, pode ter algo em você associado a algum trauma onde você, sei lá, tem uma questão sobre identidade, onde tem uma questão sobre autodesvalorização, e toda vez que você está ali atendendo o teu cliente, que você vai cobrar, você não consegue cobrar o valor suficiente, né? Você fica sempre dando desconto, mesmo sem a pessoa pedir, fazendo pacotes, né? Dando desconto, mesmo sem a pessoa pedir. Então, isso vai minando o seu, se tornando um sócio lá no seu consultório, e eu sei que muita gente que está aqui, ou pelo menos algumas pessoas que estão aqui, talvez se identifiquem com isso, né? De que, eu tenho dificuldade de cobrar, ou eu sempre acho, eu me sinto insegura quando eu estou atendendo, me sinto inseguro, né, no meu consultório. Não tem um dia que eu vou atender que eu me sinta capaz, ou 100% capaz. Então, existe sim alguma coisa ali em você que se relaciona com essa questão profissional dessa forma aqui. Muitas vezes, não é nem o teu cliente em si, aquele cliente específico, né? Você não tem problema nenhum com ele, né? Mas existe uma crença em você associada a um trauma que você viveu, aonde a percepção prova isso, faz você dar um passo atrás, porque você se relaciona com essa pessoa, isso faz ativar partes inconscientes associadas a coisas que você viveu no passado, você se identifica com isso e imediatamente você começa a se comportar com essa pessoa como se você estivesse vivendo esse trauma lá no passado. Às vezes é um trauma onde você era comparado com alguém, né? Ou você tinha alguém na sua família que era, sei lá, um irmão mais velho, que era considerado mais importante, né? Que era considerado mais sagaz que você, mais inteligente, ou até a sensação mesmo de importância, né? E aí, então, você vai para o consultório, alguma coisa lá, o seu cliente chega, te faz um questionamento, muitas vezes, né, natural, normal, te questiona sobre o problema dele, e na hora que você vai explicar isso, você começa a ter sensações de, né, de incapacidade, de frustração, de dificuldade e tal, de que você não é bom o suficiente, será que eu tô, aquela síndrome do impostor, né, pô, será que é isso mesmo, será que eu sou bom mesmo? E começam a vir essas perguntas, essas falas, essas vozes, né, que fazem você ir para casa no final do dia completamente esgotada, cansada ou cansado, porque você se questionou várias vezes e você imagina o gasto energético, o gasto metabólico que é você ter um dia inteiro de trabalho, de atendimento, aonde você está o tempo todo se questionando, né? Então, a ansiedade por agradar, insegurança nos atendimentos, eu não consigo cobrar o que eu queria, medo do cliente não voltar, e aí você às vezes deixa de falar alguma coisa, né? Você deixa de ser um pouquinho mais duro com ele, de cobrar alguma coisa porque você tem medo dele não voltar. Eu me perco na história do cliente, né? Qualquer choro, né, que o cliente tem ali, qualquer emoção que o cliente tem, eu acabo me emocionando junto, porque eu não sei lidar com isso, né? Eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar inseguro, e eu começo a tentar resolver, né, esse choro do cliente, e aí eu já esqueci do que eu estava tratando ele. Eu começo a tentar agradar, 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 porque é isso que você faz há muito tempo, desde que você era criança. Valeu, Sindé, valeu, Meise. Então, se existe algum sintoma que não se resolve, tem algo no seu cliente aguardando, e é isso que você tem que descobrir, né? Você tem que descobrir o que está em pausa na vida dele. O que é que toda vez acontece na vida dele e ele nunca resolve. Se existe uma emoção desafiadora, o que é que está acontecendo na vida dele que ele não está dando esse passo de resolução? Ou seja, existe um bloqueio de ação aonde esse cliente ele não está conseguindo dar o próximo passo.
toda vez que ele vai dar o próximo passo, toda vez que ele vai tomar uma decisão importante na vida dele, ele se relaciona com esse problema, ele ativa partes inconscientes, ele começa a sentir todas aquelas sensações difíceis, né, que é lidar com o que ele está lidando, ele se identifica com isso, ele aí então dá um passo atrás e volta e não toma decisão nenhuma. Não separa, não confronta, não esclarece, então ele acaba ficando nesse processo sem conseguir sair, e é por isso que ele chegou até você, e é exatamente isso que você vai precisar descobrir. Sindé perguntou se vai ficar gravado. Bom, vai ficar gravado, mas só vai ter acesso quem for da formação, né? Então, a aula é ao vivo, é aberta para todo mundo, né? Que está no grupo, lógico, para assistir, mas a gravação ela vai ficar dentro da formação, certo? Então, o que, que falta para esse teu cliente resolver isso? Ele tem recurso para resolver, né? Voltando lá no exemplo da separação. Esse cara ou essa mulher, ela pode simplesmente chutar o pau da barraca e dizer, bom, eu vou embora, acabou, estou saindo. Ela tem recurso para isso, seja financeiro, né? Seja capacidade, seja o que for. Ela tem? Muitas vezes tem, né? Tem gente que fica se enganando, né? Contando uma mentira para si mesmo, dizendo, ah, não, eu não posso, eu não tenho dinheiro, por causa disso. Então acaba se enganando, mas e lá no fundo tem sim recurso para poder fazer isso. E geralmente todo mundo tem. Ela está afim de fazer, tem energia, está afim de fazer isso. Ela quer levantar do sofá e dar esse passo. Quando ela pensa sobre isso, ela tem essa vontade, esse desejo de saber o que, é que tem atrás dessa porta, né? De saber qual é o próximo passo disso. E outro passo importante, será que ela sabe fazer o processo de descombinação da energia do eu? E eu já vou explicar o que é isso. O que seria a descombinação da energia do eu? Um negócio meio complexo aí, né? Lembra que eu falei que existe aqui uma identificação? Então eu me relaciono com essa pessoa, eu ativo partes inconscientes, as percepções biológicas surgem, né, no meu corpo, eu tenho sensações, existe um senso sobre aquilo, e aí então eu me identifico com isso, ou seja, eu estou combinado, o eu, esse camarada aqui do meio, está combinado com alguma dessas opiniões aqui. Por exemplo, na separação, vou me separar agora. Minha mulher está aqui, ficou até com medo, me olhou ali. Mentira. Vou me separar agora. Vai ter uma sensação aqui, né? E vai ter opiniões aqui. Porra, vou me separar, eu quero, eu vou dar esse passo por causa disso. Aí, na sequência, vem outra voz e diz, rapaz, mas será que é isso mesmo? Será que essa pessoa não vai mudar? Será que você precisa mesmo fazer isso? Será que você precisa fazer isso agora? Não deixa amanhã. Então, essas vozes, essas partes que estão ali com você, e você está ali meio que dialogando com isso, mesmo sem saber, né? Vai chegar um momento nesse processo, é muito rápido isso, vai chegar um momento que você vai tomar uma decisão, que você vai ou recuar ou avançar. Ou seja, você vai ouvir e se identificar e se combinar com alguma parte dessa, você vai, né, dar a mão a essa parte e dizer, não, vamos lá, vamos fazer isso que você está falando. O nosso cliente, ele faz isso todos os dias, ele está craque de fazer isso, ou seja, ele está craque de ter essa combinação, essa identificação. É lógico que ele não faz a menor ideia que ele está fazendo isso. Então, o nosso processo terapêutico, ele parte do ponto em que a gente vai precisar ensinar esse cliente a se descombinar da energia das partes, na verdade, né? Eu descombino a energia do eu das partes. Então, o que seria isso? Então, eu comecei a pensar na separação. Estou lá sentado pensando, vamos me separar. E aí começou esse diálogo. Se eu não conheço esse processo, imediatamente eu vou fazer esse processo de me relacionar com isso e escolher um lado. Mas se eu conheço, eu tenho a capacidade de dar um passo atrás aqui, ó, e dizer, bom, parece que tem algo em mim que tem medo de separar.
E parece que tem algo em mim que acha que eu devo fazer isso. E eu consigo ouvir essas duas partes. Eu consigo entender, mano, por que você tem medo? Né? O que acontece? Qual é o próximo passo? O que vem a seguir desse medo? E aí, quando eu faço essa pergunta, na verdade é uma pergunta que remete também a uma escuta ativa, né? Uma escuta interessada, curiosa, e de fato curiosa e amorosa e compassiva né, empática. Eu consigo descobrir que, né, como quando eu silencio as minhas respostas, eu consigo descobrir que, bom, isso tem medo porque, de fato, eu já me separei antes e eu sofri muito, né? E essa parte de mim não quer que eu passe por isso de novo. E, bom, mas tá, tudo bem, eu sofri muito, né, naquela época que eu separei, mas tem algo além disso? O que acontece se eu sofrer muito? Bom, naquela época você quase tirou a tua vida, né? Você ficou com vontade de se jogar da ponte lá. Ah, então é isso. Você vê que a gente começa a entrar nesse ponto, nesses aspectos, e só quem é capaz de fazer esse processo de descombinação, né? E começar a ouvir isso de forma ativa, interessada e profunda, é capaz de acessar esses porquês, porque esses porquês eles não estão na nossa mente racional. Essa pessoa, ela está me dando essas informações, né? Eu estou fazendo esse processo, por exemplo, com um cliente. Essa pessoa, ela está me dando essas informações baseadas no que ela sente quando ela se pergunta. E quando eu pergunto a ela se pergunta isso. Ela pergunta para essa parte: por que você tem medo disso? E ela não responde aqui. Ela espera, ela aguarda. O que vem? O que eu sinto quando eu pergunto isso? Que imagem vem? Que voz vem? Que impulso de movimento vem quando eu pergunto isso? E são esses aspectos que vão respondendo, né, as minhas perguntas. E na reintegração a gente ensina, né, ao nosso cliente a fazer isso, né? Então isso que é o processo de descombinar, é eu ser capaz de realmente me tornar um observador, né, aonde eu consigo me relacionar com as partes de mim. Se eu sou o todo, pensa isso. Se eu sou tudo, não sobra ninguém para ouvir a história. Então, eu preciso dar esse passo, criar esse passo atrás, criar esse espaço para que eu possa ser capaz de ouvir essa história que está sendo contada aqui nesse momento. Tá? E quando eu sou capaz de fazer isso, que eu vou ouvindo essas histórias e entendendo o que é que acontece dentro de mim, que sabedoria existe sobre isso, né? Isso vai me gerando um senso de segurança. Vai me gerando uma sensação de que, então é isso, né? Eu estou me protegendo do que aconteceu lá atrás. Tem uma parte de mim que está preocupada com isso. Ah, tá, entendi. Te ouvi a mensagem que você queria me passar. Nesse momento, as sensações mudam. E quando a sensação muda, as minhas respostas mudam. As minhas necessidades mudam. E muitas vezes é a partir daí que eu vou tomar decisões diferentes. Que eu vou me separar ou não. Que eu vou dizer, bom, eu queria me separar porque eu estava com medo disso, mas na verdade eu não quero. Né? Eu tenho uma história muito bacana sobre isso, que eu perseguia durante muito tempo, na minha vida profissional como fisioterapeuta, uma agenda, sabe aquela agenda que de segunda a sexta você não tem horário para nada? Eu perseguia isso. Só que quando isso acontecia, a sensação era péssima, eu não gostava. Mas quando eu olhava, o que acontecia? Eu olhava para os meus colegas que tinham sucesso e eles estavam vivendo esse fenômeno e eu queria também para mim. Só que quando acontecia comigo, não era legal. As sensações não eram boas. Sabe por quê? Porque eu não, de fato, eu não queria aquilo, né? O que eu queria, na verdade, era a imagem que isso trazia. O que eu queria era o status que isso trazia. Eu não queria ter essa sequência de atendimentos, porque eu não gosto de trabalhar assim. Vocês observarem minha agenda hoje, eu tenho meu horário de atendimento, e logo depois do meu horário de atendimento, eu tenho um horário para que eu possa respirar, né? Geralmente os meus espaços são de 1 hora e meia, eu atendo durante 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, e depois disso eu pauso.
eu paro, vou me desconectar desse processo que aconteceu, pensar em outras coisas, e aí eu vou entrar nesse novo atendimento que vai acontecer em sequência. E foi isso que eu disse, bom, é isso que eu quero. E foi a partir disso, desse autoconhecimento, que eu só pude fazer porque eu conhecia esse processo, né, de descombinação de energia, que eu pude dar o próximo passo e montar a minha agenda do jeito que eu, de fato, gosto, ok? Isso me trouxe o quê? Senso de segurança nos meus atendimentos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, gente. Deixa eu ver aqui. Não. No Meet, não. No Meet não tem. Aqui. Ok. Então vamos para frente, né? Então, recurso, né? Eu falei sobre, será que esse paciente tem recurso, tem energia? Eu acabei explicando tudo. Então, recurso tem capacidade para isso? Ele pode? Tem dinheiro? Tem conhecimento técnico para resolver isso? Se tem, essa parte está ok. Ele tem energia, né? Ele pode fazer, ele quer. Energia é muito do quer, né? Ele quer fazer isso, ele tem vontade mesmo, motivação de levantar do sofá e fazer isso. Então tá ok. Ele consegue se descombinar? Ele consegue fazer o processo de descombinação da energia do eu sozinho? Não consegue, porque senão ele não estava te procurando. Então é isso que você vai ensinar para ele. Muitas vezes é isso aqui que está faltando. Então você vê aqui, né, o dente de alho, né, bem ilustrativo aqui, o dente de alho e o talo do alho aqui, que é o eu, e as partes, ok? E o senso de segurança que é quando eu sou capaz de me dar essa escuta, né, verdadeira, profunda, empática, com autocompaixão, entendendo que muitas vezes eu sofri, realmente tive problemas lá no passado, e que esse passado ele está vindo comigo, né, está avançando comigo na minha vida presente, e que o meu corpo, na verdade, está tentando me proteger disso, eu sou capaz de olhar para mim com outro olhar, né, com outra visão. Sou capaz de olhar para mim com um olhar mais amoroso, né, com menos auto-julgamento, que é o que a gente mais tem, né? A gente, às vezes, vive determinadas situações, tem determinadas frustrações, como esse exemplo do consultório, né? Poxa, você acha que naquela época eu não fazia isso todos os dias, né? Eu tinha aquela sensação de peso, de não querer aquilo, mas eu não sabia que era isso. E eu me criticava, lógico, por causa disso. E aí isso não ajuda em nada, né? A gente sabe que essa autocrítica ela vai bater aqui, vai ficar rodando aqui, mas não me ajuda em nada. Se eu sou capaz de fazer esse processo aqui, eu sou capaz de ouvir, bom, mas você está me criticando, tem algo em mim que está me criticando aqui. Deve ter uma base, um fundamento para essa crítica. E muitas vezes é uma base de alguém que criticava, que gerou um trauma de incapacidade, de autodesvalorização. E isso está acontecendo com você hoje como se tivesse se tornado uma voz sua. Era uma voz de alguém e hoje se tornou uma voz sua. Então o problema ele começa nas relações e não se resolve por causa das relações. Então, muitas vezes, essa dificuldade de ir em direção ao outro e dar algum tipo de seguimento a esse processo é o que faz com que os nossos clientes continuem com sintomas durante 10 anos, durante 15 anos, durante 20 anos. E é lógico que, como tudo na vida, quanto mais tempo passa e você não resolve aquilo, mais difícil fica resolver. Mais difícil fica ele tomar as decisões, mais difícil fica ele encontrar esse fio da meada aí, né? Ele encontrar onde foi que ele se perdeu nesse processo. E o que está esperando? Que pausa é essa? O que ele não conseguiu resolver naquela época? O que ele não fez naquela época? O que ele não falou? O que ele não brigou naquela época? O que ele tem que fazer hoje? Né? E muitas vezes o que acontece, gente, vamos dizer que ele já nem precise mais brigar, ele já nem precise mais resolver isso aqui no sentido relacional. Mas como isso já se tornou uma ferida interna, como isso já se tornou uma questão inconsciente, é como se aquilo ficasse voltando
como se aquilo ficasse voltando, porque parece que aquilo está acontecendo de novo. Então, um exemplo disso. Vamos falar dessa autocrítica que eu estava falando. Então, vamos dizer que minha mãe tinha umas palavras difíceis para mim, né? Ah, você é um inútil, você não faz nada. Então, imagina que isso aconteceu, e muitas vezes aconteceu em momentos de trauma mesmo, de estresse. E isso se tornou uma traumatização na tua vida. Com 10 anos, com 12 anos de idade. Aí chega lá hoje, você está no seu trabalho, e alguém te cobra alguma coisa, e alguém briga com você de alguma forma, e é como se, para esse inconsciente, para essa parte inconsciente, é como se fosse a tua mãe falando. É como se fosse a voz da tua mãe, da tua mãe. Essa pessoa que acabou de falar com você não faz a menor importância no processo. É uma coisa que eu costumo falar muito para os clientes. Ah, mas no meu trabalho, né, quando isso acontece e tal, e eu deixo muito claro para eles, não é o teu patrão. O teu patrão é só uma peça que está lembrando alguma coisa do passado. É só uma memória, é só, na verdade, uma memória sensorial, é só um relembrar, é só um estímulo, né, para uma memória que está lá no passado, que está vindo à tona por conta disso. Porque a situação é parecida, porque a crítica é parecida, porque as exigências são parecidas, então isso já conhece. Como essa parte já conhece isso, as sensações que você vai ter vão ser iguais a quando você sentia quando a tua mãe, ou a mãe desse cliente, tratava ele dessa forma. Tanto é que quando a gente coloca o cliente no processo, então a gente, sei lá, o cliente veio e diz, olha, eu tô com um problema aqui no meu ombro direito aqui, né? Eu sou destro, e esse problema no ombro direito, ele vem de uma autodesvalorização, lógico que ele não vem falando isso, eu que vou dizer, vem de uma autodesvalorização com uma percepção de falha, né? Eu falhei como funcionário, eu falhei como tal pessoa e tal. E quando a gente vai ver isso, essa pessoa com quem ele acredita, né, que está acontecendo o problema, é só a imagem do pai dele, sei lá, da mãe dele e tal. E quando a gente coloca ele no processo, o que ele sente, o que você sente quando você estivesse na frente desse patrão agora, lembra de uma situação aí que aconteceu e que você se sentiu dessa forma, né? E a gente coloca ele no processo, o que ele sente avisa para ele, olha, não é sobre o patrão. Isso que você está sentindo aí é o que você sentia lá na tua infância, lá com teu pai, lá com a tua mãe. E aí então o patrão sai da jogada, lógico, né? A gente vai tratar sobre o patrão, porque não tem nada a ver, a gente dá continuidade dessa forma. Mas vocês entenderam isso? Coloquem aí no chat aqui, ou seja, lá aqui no Meet, no site, no YouTube, se está ficando claro para vocês, se a informação está chegando clara aí para vocês, se tem alguma confusão, se tem algo que esteja em dúvida aí, e que eu possa clarear. Faz todo sentido aqui, não? Que bom, está fazendo sentido. Professor, eu trabalho com hipnose clínica, onde os resultados dependem exclusivamente do engajamento do cliente no processo. A abordagem RSB, desculpe se assim se abrevia, também depende do engajamento. Olha, eu diria que sempre depende do engajamento. Para mim, não há terapia, não há processo terapêutico sem vontade, sem engajamento, sem aprendizado, era isso que eu queria dizer, sem aprendizado. Então, para que essa pessoa aprenda, ela tem que se propor ao aprendizado. Com a hipnose eu sei como é, eu sei do que você está falando, a Veneza está aqui também, que é hipnóloga e tal. Eu sei do que você está falando, e com algumas metodologias de hipnose, isso é muito necessário. Com a terapia RSB, a gente tem várias formas de fazer isso. Às vezes o cliente ele não consegue ficar com o olho fechado, né, engajado naquele processo, tal. A gente consegue fazer isso de olho aberto. É lógico que a gente tem uma forma de fazer isso, chamando a atenção a atenção dele para a percepção biológica quando é necessário fazer isso, tá?
Então, eu trabalhei com hipnose, tá? Estou falando isso porque eu trabalhei com hipnose no início também. Vamos lá. Então, o problema começa nas relações e não se resolve por causa das relações. Eu acho que isso ficou claro para vocês. Então, o que impede o seu cliente de resolver o conflito e seguir com a tua vida sem esse problema, sem esse sintoma, sem essa emoção desafiadora? Será que é o fato dele não poder brilhar mais do que alguém, né? Porque a mãe não brilhou, a irmã não chegou aonde queria, né? E isso faz com que ele, de alguma forma, não se permita fazer isso, isso gera algum trauma ali, alguma dificuldade nele, e que ele não se permite fazer isso. Ele não poder ganhar mais dinheiro do que os outros, ele ter a sensação de que ele não ganha, que ele não pode ganhar mais do que os outros, ele ser mais importante do que os outros, é dele não poder se afastar das pessoas que ele cresceu, que ele conviveu, é porque ele não é a promessa da família, é outra pessoa, é o irmão dele, né? Porque ele não é a referência específica, existe dependência financeira. O que está acontecendo que impede com que ele dê esse passo, que ele dê esse próximo passo em direção à resolução, além de tudo isso que a gente já falou, tá? Então, existe uma parte que quer que ele faça isso, existe uma outra parte que tem medo que ele faça, mas o que está no meio disso, né? O que eu falei aqui no slide anterior? O problema começa nas relações e não se resolve por causa das relações. Ele não consegue separar porque tem uma crítica, porque na família dele ninguém se separa, porque tem uma religião específica e se ele se separar ou se ela se separar, ela vai sofrer com isso. Então você percebe que quando eu começo a fazer essas perguntas aqui, eu entro um pouco mais no processo e eu consigo identificar na vida desse cliente o que está travando ele, além do próprio processo. Existe mais alguém, existe mais alguma opinião, existe mais alguma relação que esteja impedindo que isso aconteça? Isso vai se tornando mais claro. Então, se eu tenho uma percepção biológica, mas o eu não está presente, lembra que eu falei disso? Eu tenho uma sensação, se eu não estou consciente do eu, se eu não estou consciente dessa capacidade de me descombinar com essa parte, o meu senso de segurança ele fica prejudicado. Eu não consigo alcançar o senso de segurança. Se eu não consigo alcançar o senso de segurança, eu não consigo resolver. Eu não tenho força, eu não tenho motivação, eu não quero resolver, eu não tenho recurso para resolver. Toda vez que eu penso em resolver, a minha sensação é de que vai ser perigoso fazer isso. Vai ser perigoso, aí eu vou voltar. Vai ser perigoso porque alguém vai me criticar? Vai ser perigoso porque eu tenho que manter uma imagem de perfeitinha para minha família, para minha mãe, etc. E aí a gente vai se perguntando e tendo as respostas baseadas nisso tudo que a gente já falou até aqui, tá? E além disso, eu acho que eu já até falei sobre isso, esse slide poderia estar um pouquinho antes, o processo de polarização, que é exatamente esse diálogo entre faço ou não faço, também deixa o paciente, o seu cliente, paralisado no processo. Imagina assim, vou separar de novo, né? Vou me separar agora, vou fazer isso agora. Uma parte diz eu quero, minha mulher está aqui com medo. Outra parte diz, cara, faz. Uma parte diz eu quero, né? Vamos lá, vamos nessa, vamos fazer isso. Outra parte diz não. Tem alguma coisa que pode acontecer se você fizer isso. Isso é uma polarização. Existe uma luta, uma guerra interna acontecendo, onde cada parte inconsciente está pensando que está falando com você. Cada parte inconsciente está pensando que está falando com o eu, mas elas estão falando entre elas e brigando entre elas. Você percebe que alguém precisa fazer alguma coisa? Que esse eu observador precisa chegar nesse lugar, nesse cenário e dizer, bom, eu estou vendo você aqui, que tem medo, e eu estou vendo você aqui que quer que eu faça isso, que tem medo que eu não faça. E eu estou vendo porque você tem os motivos para ter medo, e eu estou vendo que você tem os motivos para querer que eu faça isso. E quando eu faço isso, esse processo eu consigo
polarizar, eu consigo dizer para isso, bom, talvez vocês duas estejam brigando, guerreando, mas vocês têm o mesmo objetivo. E é verdade. Qual é que é o objetivo? Essa daqui tem medo que eu me separe, ou ela quer que eu me separe, porque se eu ficar nessa relação, eu estou sofrendo. Ela não quer que eu sofra. Essa daqui tem medo que eu me separe, porque se eu me separar, eu também posso sofrer. Então, as duas, o que querem as duas é me proteger, é evitar que eu sofra com isso. Então, não é o mesmo objetivo? Geralmente, quando a gente leva essa informação e que a gente consegue fazer esse processo de descombinação e de despolarização, a gente faz o cliente dar o próximo passo, ter um insight, resolver isso, de maneira que ele agora, que essas partes inconscientes, elas já não estão brigando entre si para manter esse paciente vivo. Agora elas estão trabalhando juntas, né, para que o paciente fique bem, para que o sistema fique bem. O que é melhor para o eu? É separar ou não separar? E aí esse eu vai poder determinar isso, né? E aí tomar as decisões e fazer com que esse sistema interno, né, com que essa família interna fique em harmonia novamente. Não sei se ficou claro para vocês. Então, existe um conflito interno entre partes que, se resolvido, traz solução para o problema. Então, uma parte quer X, outra parte tem medo, tem insegurança. Você percebe que eu estou falando a mesma coisa aqui. Eu acabei adiantando a fala do slide aqui, mas eu acredito que vocês entenderam a ideia. Então, responder essas perguntas aqui que eu vou falar pode ser, inclusive, o primeiro passo com o teu cliente para você entender esse conflito, né? Essa paralisação, esse bloqueio de ação. Se você perguntar para o teu cliente o que de bom pode acontecer se você resolver, ou seja, se você separar. Separar é um exemplo, lógico, tá, gente? Eu estou falando só em separação, parece que eu só falo sobre isso, né? Mas o que de bom pode acontecer se você apresentar esse trabalho de conclusão de curso? Bom, eu vou, né, pegar meu diploma e tal, eu vou poder exercer a minha profissão. Mas o que de ruim pode acontecer se você apresentar esse trabalho? Cara, eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo de ser criticado, eu tenho medo do julgamento. O que de bom pode acontecer se você não apresentar esse trabalho? Bom, aí eu não vou sofrer esse julgamento. Eu vou ficar tranquilo, né? Eu não vou ficar, né, em pânico, como eu estou agora, por causa disso. O que de ruim pode acontecer se você não resolver? Pô, mas aí eu não vou poder trabalhar. Você percebe que a gente, basicamente, com as perguntas idiotas, quase que simples, a gente conseguiu meio que entender o que está acontecendo ali. Claro que eu dei um exemplo fictício, na vida real, as respostas vão ser um pouco mais aprofundadas sobre isso, né? Mas quando a gente faz esse processo, quando a gente consegue conversar com o cliente entendendo, né, exatamente o que pode acontecer se cada uma dessas coisas acontecerem, geralmente a gente também chega num bom lugar, né, em relação a esse processo terapêutico. A gente ajuda ele a poder entender esse ecossistema, né? O que está acontecendo com você, cara, que você não consegue sair disso, né? Se eu resolver, o que vai acontecer? Se eu não resolver, o que vai acontecer? De bom ou de ruim? E quando o paciente se ouve respondendo isso, geralmente ele tem insights muito valiosos, tá? Então, quando o seu cliente está prestes a superar, que é, eu estou aqui naquele momento, né? Vou separar, vou apresentar o trabalho, vou fazer isso. Algo acontece e faz você ouvir as partes com medo e repetir um padrão. Eu estou basicamente repetindo a mesma coisa, mas agora trazendo uma ilustração para isso. Então, toda vez que o cliente vai resolver e não consegue, ele volta para o mesmo lugar, né? Toda vez que ele vai resolver e não consegue, ele volta para o mesmo lugar. Onde é que está a resposta disso tudo? Onde é que eu tenho que ir para entender por que ele está aqui, ó? Ele vai chegar para você explicando por que ele está nessa situação aqui embaixo, por que ele não consegue, por que ele está nesse lugar aqui. Só que a resposta, na verdade, está aqui.
nesse pico. Eu tento fazer isso e não consigo. Eu quero separar, né? Eu quero apresentar o trabalho, não consigo. O que é que está acontecendo aqui? Se você descobrir, através desse passo a passo que a gente falou, eu acho que tem muito mais do que isso, né, gente? Mas eu acho que já deu uma boa ilustrada sobre alguns aspectos da terapia, né? Inclusive da medicina germânica. Se a gente consegue identificar o que está acontecendo quando ele quer resolver e não consegue, a gente muitas vezes consegue ajudar esse cliente a sair do processo, tá? Então, uma linha do tempo, né? Faz uma linha do tempo aqui e me diz todas as datas, né? Todos os períodos da tua vida em que você tentou fazer isso e não conseguiu, que você passou por isso e não conseguiu sair e tal. Seu cliente vai ser testado várias vezes durante a vida, durante, né, todo o processo, né, da vivência dele mesmo, das relações dele. O conflito força o seu cliente a evoluir ou ficar no mesmo lugar, exatamente aqui, ó. Se eu cheguei aqui, né, eu sou forçado a lidar com isso e eu não consigo resolver, eu vou voltar para o mesmo lugar. E se eu volto para o mesmo lugar, eu não estou evoluindo. Gente, a vida, ela evolui de maneira constante e crescente. Se não fosse assim, não haveria perpetuação de espécie nenhuma. Por que é sempre o mais fraco que se lasca? Porque ele não está evoluindo. Porque na natureza, a comida, por exemplo, né? O animal que vai ser devorado vai ser aquele animal que é menos apto, né? Que está comendo menos, que está se movimentando menos, que está se capacitando menos. Porque o processo do planeta, né, da vida em si, é muito inteligente, né? É uma coisa completamente automática, você não precisa mexer em nada. A gente, quando bota uma planta na terra, eu só preciso dar o ambiente certo para ela. Ela vai crescer, se desenvolver, virar uma árvore, vai dar fruto ou não, mas vai fazer tudo isso sozinha. Esse processo acontece porque existe um motor de evolução, né, no nosso, para a vida em si. Então a gente vai ser testado, a gente vai passar por conflitos, o nosso cliente vai passar por várias coisas na vida dele, e ele vai passar porque ele precisa passar por isso, porque ele está vivendo aquilo naquele momento, e ele precisa resolver aquilo para ele poder ser alguém que ele precisa ser em seguida, para ele poder ter a vida que ele precisa ter em seguida, certo? Então o nosso papel como terapeuta é exatamente ajudar esse paciente a evoluir, ser alguém melhor, né, do que ele era ontem. Ok? Então eu quero agradecer aí a presença de todo mundo, tá? Quem está aqui ainda, quem já saiu. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Como terapeuta, como profissional da área de saúde. Quem é aluno aí da formação vai ter essa aula disponível, tá? Vai estar disponibilizado para vocês a gravação. Não hoje ainda, porque a gente ainda está aqui, mas essa semana provavelmente eu devo colocar lá. Ok?